O medo raramente chega gritando. Na maioria das vezes, ele chega em silêncio, naquela vozinha que diz: Não arrisca, não, você não é capaz. O que vão pensar de você? Espere o momento certo para começar. E assim, a pessoa entrega os sonhos sem perceber. Imagine alguém preso dentro de uma cela, mas a porta dessa cela nunca esteve trancada. Mesmo assim, ela nunca tenta sair, porque acredita que não consegue. Esse é o poder psicológico do medo. O medo não precisa impedir fisicamente, ele apenas convence. E talvez a maior parte das limitações humanas não venha da realidade, mas daquilo que as pessoas acreditam sobre si mesmas. Imagine uma mulher extremamente talentosa. Ela sonha em abrir um negócio faz anos. Ela tem conhecimento, tem capacidade, tem ideias, mas nunca começa. Ela passa meses planejando, depois anos, depois décadas. Por fora parece prudência, mas no fundo é medo. Medo de fracassar, medo de julgamento, medo de se decepcionar, medo de descobrir que talvez não consiga. Então ela escolhe permanecer em um lugar infeliz, porque o conhecido parece ser mais seguro que o desconhecido. E é assim que o medo constrói prisões psicológicas. O livro, esse estudo desses capítulos que a gente fez agora, dos 5 ao 8, ele nos mostra que o medo enfraquece a capacidade de pensar com clareza. Uma mente dominada pelo medo perde criatividade, perde coragem, perde autonomia, perde direção. No livro do Viktor Frankl, que a gente já estudou aqui, ele observou algo semelhante nos campos de concentração. Mesmo em ambientes extremos, como o que ele vivia lá nos campos de concentração, as pessoas que preservaram o propósito interior conseguiam resistir psicologicamente melhor do que aquelas que não tinham esse propósito. Isso revela algo profundo. O oposto do medo não é uma coragem impulsiva, é consciência com propósito. Já quando a gente estava estudando aqui sobre estoicismo, a gente falou muito isso aqui, né? A gente não sofre apenas pelos fatos em si, mas principalmente pela interpretação mental que a gente faz dos fatos. E talvez muitos sofrimentos modernos hoje sejam exatamente isso, antecipações imaginárias. Pessoas vivendo tragédias que nunca aconteceram, que nunca vão acontecer. Hoje em dia, o medo ganhou novas roupas, né? Ele aparece como ansiedade constante, necessidade de aprovação, perfeccionismo, comparação social, medo de ficar para trás, medo de desagradar. E as redes sociais hoje amplificam muito isso, né? Porque a pessoa começa a comparar, né? Os bastidores próprios com a vitrine dos outros. Então surge aquela sensação permanente de insuficiência. Uma vida inteira pode ser construída tentando parecer suficiente para as pessoas que nem estão pensando em você. Por exemplo, uma pessoa quer mudar de vida, mas continua no relacionamento errado, no ambiente errado, na rotina errada, nos hábitos errados. Não porque não perceba isso, mas porque o medo do desconhecido parece maior que o sofrimento conhecido. Isso explica porque tanta gente permanece em situações que claramente machucam. O cérebro humano muitas vezes prefere um sofrimento familiar do que uma liberdade incerta. Vamos para um exercício aqui, para o nosso estudo. Você vai fazer duas listas. Na lista número um, você vai colocar coisas que você diz que você quer fazer. E na lista número 2, você vai colocar medos que te impedem de agir. E depois você vai observar quantas áreas na sua vida
estão sendo governadas pelo medo disfarçado de prudência. O medo cria uma ilusão muito perigosa, a de que evitar risco é proteção, mas evitar tudo também cobra um preço. Existe sofrimento em fracassar, mas também existe sofrimento em nunca tentar. Muitas pessoas chegam no final da vida carregando os erros que cometeram. Na verdade, assim, muitas pessoas chegam ao final da vida carregando os erros que não cometeram, mas as possibilidades que elas abandonaram no caminho. O medo não precisa destruir seus sonhos. Basta ele convencer você de desistir no caminho. Muitas pessoas estão paralisadas pela realidade. Não é pela realidade que elas ficam paralisadas, elas ficam paralisadas pela imaginação do pior cenário que pode acontecer. O medo mais perigoso é aquele que aparece disfarçado de prudência. Desafio dessa semana do estudo desses capítulos. Você vai escrever num pedacinho de papel o que eu faria se eu não tivesse com medo. Segunda coisa, você vai tomar uma decisão pequena que você vinha adiando durante tempos. Pequenininha. Desafio 3, você vai observar os pensamentos automáticos de incapacidade que aparecem na sua mente. E o desafio 4, você vai reduzir essa comparação social que a gente faz sempre, né? Você vai reduzir essa comparação social por uma semana. Desafios para você nessa semana. Vou colocar aqui no chat esses desafios, tá? E assim a gente começa o nosso capítulo de hoje, o Império do Medo. Sou Noel Monturil, falando aqui diretamente de Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. Nós estamos fazendo o estudo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Nós estamos aqui no segundo encontro nosso, de 4 encontros, que a gente vai fazer do estudo deste livro. Então, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós somos aqui do Aplicando Teoria em Ação, a gente se reúne todas as terças e quintas, das 6 às 7 da manhã, para a gente poder bater papo, discutir assuntos que têm a ver com desenvolvimento pessoal, com vários assuntos que podem nos ajudar a gente se conhecer melhor e a se desenvolver. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nosso bate-papo de hoje, indo diretamente para Belo Horizonte, precisamente para Ibirité. Vamos conversar com ele, nosso querido amigo Magno Vieira. É com você, Magrão. Fala pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. Magno Vieira falando diretamente aqui de Belo não, Belo Horizonte, Ibirité, como o Noel falou aí. A gente, esse estudo desse livro é uma consciência da nossa vida em geral, né? Eu estudei todos os capítulos, que é o Hábitos à Deriva, porque eu já li esse livro umas 2 vezes, nós já estudamos ele várias vezes aqui. O ritmo hipnótico, propósito definido e também tem principais medos, né? Que o Noel já falou sobre o medo aí. Mas eu vou falar sobre o primeiro aqui, depois entra o Serginho, entra outros aí para opinar e depois a gente vai voltando nos outros. Mas vamos lá no primeiro aí, que é o 5, né? Que é o hábito à deriva, que é uma estratégia que levando aqui pelo lado da entrevista, que o diabo leva, né, as pessoas para os pensamentos automáticos, né? É primordial que todos nós tenhamos metas, disciplinas, ou, na realidade, a gente é levado pela circunstância. E isso aqui é a base do início do capítulo, isso aqui está no... São coisas que eu grifei no livro, quando eu li,
E eu trouxe, novamente, peguei algumas coisas lá no livro. É, não vou falar de medo aqui, porque o Noel já falou do medo ali. É, vamos falar sobre as crenças limitantes aqui. Onde que, onde que as crenças limitantes são implantadas? É lá naquela fase nossa, do 0 ano de idade até o 6º ano de idade, e depois do 7º aos 14, elas são fixadas. E de onde vem isso? Pai, mãe, pastor, padre, professora, irmão, irmã, tio, meio de relacionamento. Portanto, por exemplo, a gente mora, a minha filha, a gente mora num condomínio aqui em Birité. A minha filha mora a 900 metros também da minha casa. Minha filha e meu genro compraram uma casa aqui por causa de qualidade de vida. E eu tenho uma netinha que mora aqui, porque as minhas duas outras netinhas moram a 1.000 km daqui. Mas as minhas duas netinhas, todos os dias que eu chego na casa da minha filha, e minha filha também pratica isso, falar no ouvido. Uma tem 1 ano e pouquinho, a outra tem 2 anos e pouquinho. Eu sou especial, sou maravilhosa, sou linda, sou inteligente. Eu falo um monte de coisa no ouvidinho delas e elas ficam escutando. E o término da minha palavra. Tudo que a Sofia tocar, tudo que a Alice tocar, Papai do Céu já abençoou. E aí, na hora que eu for, elas ficam escutando, escutando. Eu falo isso todas as vezes que eu encontro com elas. Porque são hábitos que elas vão é, acumulando ali dentro do cérebro delas, para que isso aí fixe na mente delas depois dos 7 anos de idade, de 7 a 14. Então, essa educação que a gente que a gente baseia, porque hoje em dia é o seguinte, tem muitas informações, muitas. A gente só depende da gente querer buscar as informações. Eu, quando entrei na Herbalife há 19 anos atrás, cara, era, um, era 19 anos atrás, muito pouco tempo. Era completamente diferente de hoje. Completamente diferente de hoje. E a gente tem que ter pensamento próprio, porque quem não controla a mente, quem não controla a mente, lá dentro do nosso negócio tem o seguinte: quem controla a mente vira presidente. Quem não controla a mente, ele passa a ser controlado pelas influências externas. Às vezes a pessoa chega e fala com a pessoa assim, um exemplo, eu tenho 19 anos de negócio, nunca, nunca faltei um STS, nunca. E tem gente que às vezes tem 3, 4 meses de negócio, já faltou a 1, 2 STS. Eu nunca faltei uma extravagância. Nunca. Eu nunca faltei a um FSL. Então, quer dizer assim, domingo agora nós temos STS. Aí a pessoa está certinha de ir para o STS e tal. Aí quando chega lá na sexta, no sábado, vem uma irmã de 117 anos, lá do interior, e aí a pessoa fala, aqui, minha irmã de 117 anos chegou, eu não vou no STS não, cara. Aí você está deixando levar pelas influências externas. Olha, eu tenho um compromisso de 9 da manhã às 14 horas. Se você quiser vir esse final de semana, esse momento eu não vou estar em casa. Porque senão a gente vai ser controlado pelas influências externas. É... E uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente. Tudo dentro desse primeiro capítulo que eu estou falando. Eu vivo por escolha consciente, eu, magrão, ou estou indo com a manada? Quando fala manada, às vezes as pessoas, pô, esse cara é chato, não sei o que, tá pensando, nada a ver, cara. É porque a manada é manada. O percentual de pessoas bem-sucedidas é pequeno, porque se deixa levar pela, hum, pela manada, pelo volume de pessoas, 95%.
Entendeu? Então, assim, nós que desenvolvemos um trabalho, dentro do nosso. Eu vou trazer. Aqui tem outras pessoas aqui que não trabalham com Herbalife. Tem várias pessoas aqui, mas, Magno, eu sou advogado. Tá fazendo o trabalho correto para ter resultado acima da média do mercado para ser um advogado? É, eu sou médico, sou engenheiro. Está fazendo o trabalho acima da média ou está deixando a vida nos levar? Não, tem título. O título, indiferente do título, engenheiro, médico, dentista, querido, a gente tem que ter propósito definido, tá lá no outro capítulo, mas a gente tem que ter metas. Eu, por exemplo, tá aqui, ó. Eu, magrão, eu tenho uma meta de falar com 20 pessoas novas por dia. Nossa, você é doido, 20 por dia. Pouco demais, pouco demais. Ou estou deixando assim, ó. Porque é sempre a gente fala o seguinte, dentro do nosso negócio, uma meta de falar com 20 pessoas por dia. Eu falo com 20 pessoas por dia. Eu tenho que vender produto todos os dias. Eu tenho que falar de negócio todos os dias. Ou eu estou esperando alguém falar, nossa, cara, eu conheci um cara agora, que esse cara, eu acho que ele trabalha com Herbalife, e eu tô doido para entrar nessa Herbalife, eu tô doido para comprar produto, eu acho que eu vou falar com esse cara que é o Magrão. Cara, não funciona assim. De jeito nenhum. Às vezes a pessoa pega um ônibus, pega um metrô, pega um Uber, vai no supermercado, vai e não fala. O nosso negócio tem que falar. Então a gente tem que ter essas metas traçadas. Ou então a gente vai deixar a coisa acontecer. Não, a hora que alguém quiser, me fala de Herbalife. Eu não vou falar. Aí vai ficar junto com quem? Com a manada, que é os 95%. A minha contribuição no primeiro capítulo aí, depois Serginho fala, o Emerson, não sei se o Emerson está na sala, a Delma gosta de falar, e tem outras pessoas que gostam de falar aí, e é muito importante as pessoas falar, até mesmo para contribuir. É, e aí a gente volta opinando nos outros capítulos aí. Beleza? Vamos para cima. Serginho, é com você, né? Bora, bora evoluir. Gratidão por estar aqui com vocês nesse dia especial, né? E eu digo especial porque eu vou compartilhar a parte daquilo que eu fiz na minha vida nos últimos tempos, que especialmente esse capítulo do ritmo hipnótico do livro, ele me proporcionou grandes alegrias por ter uma resistência muito grande à questão hipnose, hipnótica, porque para mim era algo diabólica, né? Era essa visão que eu tinha, era essa crença que eu tinha. E dentro das formações que eu fiz, eu ouvia muito falar da questão hipnose e eu tive muita resistência, muita resistência. Então eu perdi muito tempo por não ter conhecimento. E quando eu li esse livro, e graças a Deus foi bem no começo, quando eu comecei a me desenvolver, esse livro me colocou uma dimensão muito maior do que é realmente a questão estar hipnotizado, né? Ser hipnotizado. Tanto que eu me transformei em um profissional nessa área, né? E eu sou muito grato a esse livro por hoje ter três, quatro formações em hipnose. E por que que eu digo isso? Por que que eu compartilho isso? Porque essa resistência que eu tinha era por falta de conhecimento. Quando o livro caiu na minha mão, eu comecei a ver que isso significava de fato, ali trouxe uma grandeza muito grande de conhecimento. Então, olha só para vocês verem, né? Um capítulo de um livro muda a história de uma vida. E foi isso que aconteceu comigo. Porque como eu consegui agregar todo esse conhecimento daquilo que eu vinha fazendo e daquilo que já acontecia com a minha vida, eu transbordei muito em conhecimento por ter essa libertação. E o que eu digo é, nunca resista a algumas situações que estão presentes na sua vida, porque se isso está acontecendo e está batendo forte ali em você, a todo momento está surgindo, dê atenção a isso, porque ali tem uma grande sacada, tem uma grande versão sua que vai ser despertada diante da permissão que você se doar para
estudar sobre aquilo. E eu sou muito grato por isso. E, e essas questões que nós trabalhamos, né, medo, momento presente, isso faz uma evolução muito grande, muito rápida, instantânea. E aquilo que você repete diariamente é o que está moldando aquilo que você está se tornando. Como o Magno mesmo disse, ele coloca para as netas dele aquilo que é importante em termos de crença. E hoje nós temos, nós, principalmente nós aqui no grupo, temos essa liberdade de usar esse conhecimento, de usar essa habilidade para a gente poder transformar aquilo que vem na sequência de nós, né? Porque nós viemos de rompimento de barreira muito grande. Eu digo isso na minha idade, né, de 55 anos, eu sei o quanto foi desafiador tender e reenquadrar as crenças que aconteceram no passado, né? E você não vai se transformar da noite para o dia, vai ser um passo a passo. E esse passo a passo vai ser pelas repetições silenciosas que você aceita todos os dias. Isso é bonito, isso é maravilhoso, isso é aquilo que te fortalece de fato. E a coragem, ela não é ausência de medo. A coragem é agir mesmo ali no momento que você está tremendo, você está ali naquele momento sufocado. E ali sim está o grande resultado que você vai alcançar da situação, enfrentando aquilo que acontece. E isso é um padrão de comportamento que a gente aprende com o passar do tempo. De olhar para o desafio e olhar para ele e falar assim, cara, vem aqui que eu vou resolver. E se eu não resolver, eu vou procurar meios. Já que nós entendemos que em conjunto a gente consegue chegar muito mais rápido diante dessas situações. Então, muitas pessoas não perdem os seus sonhos por falta de capacidade, elas perdem por obedecerem o medo. E essa transformação depende única e exclusivamente de você, que é a sua força de vontade de mudança e transformação, principalmente entendimento dos seus padrões. E isso tudo começa quando você para de viver batendo no que o mundo espera de você. Às vezes as pessoas criam uma expectativa muito grande, só que quando você começa realmente a ouvir a sua própria consciência, aí você começa a desconectar da manada. E aí sim você traz aquilo que você deseja, que tanto desejamos, que é a questão da autodisciplina. A autodisciplina te dá liberdade. A autodisciplina te impõe a presença ali dentro daquilo que você está fazendo, porque ali você vai evitar distrações, porque você tem um motivo muito mais forte do que realmente ficar se distraindo. E aí sim, você traz clareza, você traz força emocional, você traz consciência e você traz resultados duradouros, que é o mais importa para a gente. Quando você tem esse hábito e acostuma com isso, significa que o seu padrão mudou tanto que você não importa com o que acontece lá fora, não importa a percepção que o outro tem de você, mas sim aquilo que você está fazendo de bom, de positivo, de agradável e de resultados que você tem alcançado. Então,